Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ficar feliz com aqueles que fazem bem, não importa aonde, não importa quem faz. É o que nos passa como mensagem na liturgia de hoje. Deus fica muito feliz quando as pessoas fazem o bem, porque é esta a proposta que Deus nos faz. Fica muito feliz também quando seus filhos se tornam profetas, anunciadores da paz, promotores da justiça, da verdade, extensão do desejo de Deus. Mas os homens nem sempre fazem o que Deus faz, nem sempre fica feliz com os outros que fazem o bem, principalmente quando esses outros não fazem parte do grupo ou do nosso grupo. Aí surge a inveja, surge os ciúmes e tantas outras coisas que não só impedem os outros de fazer o bem, como muitas vezes os leva a fazer o mal. Primeira leitura de hoje, Moisés, depois de reclamar com Deus que não estava dando conta de cuidar do povo de Israel, porque nós conhecemos a história, dizemos: ou o povinho para dar trabalho, não? Moisés reclama e Deus age. Deus diz: então vamos dividir esse espírito que te conduz, e assim os outros poderão ajudá-los a cuidar deste povo. E aí o texto diz que Deus envia o espírito sobre 70 anciãos que Moisés escolheu para poder ajudá-los. Mas eis que, incrivelmente, o espírito de Deus não é condicionado pelo ser humano. Além daqueles 70, outros dois que estavam lá no meio do povo também recebem o mesmo espírito. Aqueles que são judeus dizem: que coisa maravilhosa! Não só nós vamos poder falar das coisas de Deus, cuidar do povo, mas também eles que estão lá no meio poderão fazer a mesma coisa. Isso nos olhos de Deus. Olhos dos homens, chega um jovem e diz para Moisés: proíba-nos de falar, porque eles não fazem parte do nosso grupo. Olha que escândalo! Como é que Deus pode, certo, colocar ou enviar o Espírito para pessoas que não estão aqui no nosso meio? Isso não pode acontecer. Vai que essas duas pessoas comecem a fazer milagres. Vai que essas duas pessoas se destacam mais do que nós. Vai que as pessoas deixem de nos obedecer para passar a obedecê-los. O que será de nós? Expressão de ciúmes, de inveja, de medo de perder o poder. E aí Moisés, o homem de Deus, diz para aquele jovem: tem ciúmes de mim ou por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor recebesse o Espírito. Na mesma linha dessa reflexão, vemos a primeira parte do Evangelho. Quando João chega e diz para Jesus: Senhor, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas mandamos que ele se calasse, porque não faz parte do nosso grupo. O texto que antecede esse que vemos na missa de hoje do Evangelho diz assim: e Jesus enviou os seus discípulos, e eles encontraram muitas pessoas possuídas por espíritos impuros. Alguns eles expulsaram, outros não. Aí eles voltam e falam para Jesus. E aí chega João e diz: Senhor, vimos alguém expulsando o espírito que não faz parte do nosso grupo. A expressão de João, no fundo, qual que é? Mas que
Que raiva! Nós não conseguimos expulsar e aqueles conseguiram. Quem é de Deus se alegraria, não? Que bom que Ele fez o bem que eu não pude fazer. Mas gritos da inveja, dos ciúmes, João Batista quer, João quer que se cale. E aí Jesus Cristo responde: não proibais, porque o que Deus quer, o que eu quero, é que todos possam fazer o bem, e que todos possam ficar felizes com o bem feito. Trazendo um pouquinho do dia a dia de nossas vidas, né? Não sei, de repente tem alguém lá, faz 30 anos que está doido para ir namorar, nada de pedir um casamento. Aí de repente chega na amiga, a melhor amiga, que só está noivo há 25 anos dizendo: vou casar. Aquela de ficar, isso aqui é raiva. Bem que poderia rasgar o vestido na hora que a descer do carro na igreja. Ou seja, me alegro com a alegria do outro, com o bem do outro. Não, fico com ciúmes, e os ciúmes levam a fazer maldade. Partido político, foi o outro que propôs alguma coisa que é boa. Se eu sou de Deus e quero bem para o povo, o que eu vou fazer? Que bom que foi o outro. Mas se eu não sou completamente de Deus, que raiva. Por que não fui eu? E aí, queridos irmãos, nós vamos vendo pessoas dominadas por esse sentimento ruim, que é inveja, que é ciúmes, destruindo relacionamentos, destruindo pessoas, destruindo situações onde nós vemos a evidência de Deus agindo. Por quê? Porque não faz parte do nosso grupo. Quem dera, se todos os grupos religiosos, ou se todas as igrejas religiosas, né? Se todas as igrejas se alegrassem com o bem que o outro faz. Mas não. Por que é o outro? Não faz parte do meu grupo. Deus diz: não importa quem faça. O que importa é que seja feito o bem, o anúncio do Evangelho, a proposta de justiça e de paz. Por isso que Jesus já vai alertando os seus discípulos: tome cuidado, porque Deus se alegra com pequenos gestos, como por exemplo, dar um copo de água a quem precisa. É muito simples, muito pequeno, mas para Deus já é grande, já é importante. Mas Deus também se magoa, entristece quando alguém escandaliza um dos seus pequenos, alguém que crê. E o que é esse escândalo? É quando homens e mulheres de igreja mostram que não são de igreja, através de suas ações, através de suas palavras, do jeito de ser. Quando alguém que está perto de Deus, ou pelo menos aos olhos dos outros, estão perto de Deus, não age como deveria agir. Não sei se aconteceu com vocês algum dia, mas comigo sempre acontece. As pessoas vindo até mim pedir oração, e normalmente algumas pessoas dizem assim: o senhor está mais perto de Deus? Eu olho para o senhor e digo: nós estamos juntos, né? Se tomar cuidado, eu estou passando atrás. Né? Mas elas acreditam profundamente nisso. O senhor está mais perto de Deus, reza em meu nome, intercede por mim. Aí nessa hora, aqueles irmãos, o peso cai nas costas. Porque também o escândalo causado é muito maior. Porque acredito que estejamos mais perto de Deus. Este papel nós precisamos estar muito atentos para nos canalizar desses pequenos, ainda mais usando o nome de Deus. E Jesus, que é bom e que prepara os seus, ainda diz: sejam espertos, não sejam ingênuos, inocentes. Então ele vai dizer para os discípulos de Emaús, né? Como vocês são lerdos para entender as coisas. E aí Jesus diz: se tua mão te leva a pecar, se teu pé te leva a pecar, corta. Se teu olho te leva a pecar, arranca. Tem tanta gente sem mão, sem pé, ceguinhos, não? Mas aí Jesus dizendo no ditado popular nosso: arranque o mal. O ditado nós já sabemos. O problema é que nós somos muito inocentes ou ingênuos. Às vezes nós vemos o mal, mas a gente não percebe. E aí a gente vai deixando ele crescer. E de repente ele cresce e começa a produzir frutos. E aí quando nós percebemos o fruto do mal e do pecado, já existe. Tomar cuidado, pedir a Deus essa sabedoria, pedir a Deus essa esperteza, para que nós possamos detectar aonde o mal está começando,
Coisas simples, queridos irmãos. De repente, sei lá, você encontra aquela sua amiga que tem um ciúmes de você terrível, certo? Na rua, ela fala assim: oi, tudo bem, sorridente, alegre, saltitante, né? Ela diz assim: nossa, vi meu marido ali na esquina. Olha, desculpa, mas eu estou atrasada e preciso ir embora. Coisa muito simples, né? Vi seu marido na esquina. Mas se tomar cuidado, até a esposa chegar em casa, meu pai do céu, o bicho pegou, né? O que meu marido estava fazendo na esquina? E aí, como nós já só pensamos no pior, né? E ninguém vai pensar que ele estava na esquina comprando um anel de diamante para ela, para pedir ela em casamento ou esses lares. Todo mundo vai dizer: estava com alguém, estava me traindo, estava aprontando alguma coisa. E aí, cheguei em casa, coitado do marido, não é? Que às vezes, na maior inocência, estava simplesmente passando pela calçada. Mas uma pessoa cheia do mal, cheia daquilo que não é de Deus, simplesmente diz: vi seu marido na esquina. É aquela pulguinha colocada atrás da orelha que quando chegou em casa já deu um cachorro inteiro, certo? E aí a destruição, aí a separação e as brigas todas que acontecem. Portanto, meus irmãos, quando Jesus fala da mão, do pé e do olho, Jesus diz: sejam espertos, não permita que o mal domine vocês. E aí este mal que pode crescer, né? E a segunda leitura de hoje, o Tiago pega pesado. Eu vou até ler a primeira frase, o primeiro versículo, para não falar muito errado, quando o Tiago diz assim: e agora, ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. A gente não se desespera, não, porque no interior de todos nós, o que nós desejamos também? Ser ricos. Todos nós. Ai, eu gostaria de ter. E a gente se desespera. A gente trabalha para quê? Nós levantamos de manhã e passamos o dia inteiro cansado trabalhando. Qual o objetivo? Melhorar a nossa vida. Mas Tiago alerta dizendo: tomem cuidado, para que a riqueza acumulada não seja fruto do roubo, da desonestidade ou de tantas outras coisas que podem realmente nos afetar no critério de Deus. Sabe a mão que Jesus Cristo diz que pode te levar a pecar? É aquela mão que, ao invés de você dar o salário para o seu funcionário, que trabalha o mês inteiro, você tira metade, coloca no seu bolso e diz: esse mês não deu para dar. Sabe a mão que te leva a pecar? É aquele dinheiro que deveria ter lá pago de previdência, ter pago de garantia e todas essas coisas que é direito do funcionário, você pegar e colocar no bolso e dizer: mês que vem eu faço. Aí está o pecado. Eu digo, ontem disse na missa que à tarde, eu digo todo final de semana, né? Quando Jesus fala, quando o texto da Bíblia nos fala de riqueza, não está dizendo que a riqueza é pecado. Pecado é o modo como ela foi concebida. Aí as pessoas dizem assim: lá vem o padre para dizer para a gente vender tudo e dar aos pobres. Esse padre não fala isso. Porque se você vender tudo e dar aos pobres, você vai ser mais um pobre para ser ajudado. E cá entre nós, não sei na realidade de vocês, mas na linha de pobre a gente está por aqui, entendeu? O que nós precisamos é ajudar as pessoas a deixar de ser pobres, a terem o que é necessário para viver. E isso só acontece se formos justos, se formos verdadeiros, se realmente prezarmos pelo bem de todos. É o que nos passa como mensagem essa carta de São Tiago. Por isso, meus irmãos, tomemos um pouco de cuidado, porque o fruto do trabalho honesto, Deus vai dizer para nós, é graça, é presente, mas o fruto de algo desonesto é pecado, e isso será cobrado por Deus. Porque quando nós acumulamos alguma coisa tirado do outro, significa que o outro está sem. E se está sem, está passando necessidade. E aí não seremos de Deus. E o Espírito que veio sobre aqueles 72 anciãos lá junto de Moisés, venha sobre cada um de nós e nos faz, todos, sermos propagadores da mensagem do reino de Deus, prezando pela justiça e também pela paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi